E aí, galera, eu sou o Papo e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje estamos iniciando aqui mais uma jornada de batalha. E dessa vez, como vai estar aparecendo aí na tela, este vídeo de hoje foi uma sugestão do Juliano Garcia. Na jornada de batalha de hoje vamos falar de dois seres extremamente poderosos, ambos vindos do universo de One Punch Man. O conquistador de planetas e líder dos ladrões de matéria escura, Lord Boros. E do outro lado, o mal absoluto, o monstro mais poderoso. E aquele que se tornou praticamente um deus, Garou. Então, antes de irmos para o vídeo, é claro, não se esqueçam aí de deixar o seu like e se inscrever no canal. Também ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E se você quiser conversar comigo, bater um papo dimensional, vai aí na descrição e me chame lá no Discord ou no Instagram. Mas vamos parar de enrolação aqui no começo e agora vamos para o vídeo. Amazo. Então vamos iniciar aqui a nossa lista falando do androide que copia tudo, Amazo. Ele é uma criação do cientista louco, Professor Ivo. Até então, Amazo era um ser não biológico que não representava uma verdadeira ameaça para os outros. Mas após enfrentar os membros da Liga da Justiça, copiar seus poderes, ele foi se tornando cada vez mais poderoso, onde ele foi capaz de praticamente vencer todos os heróis da Terra. Mas após esse conflito ser resolvido e Amazo perceber que ele poderia ir muito além, ele foi capaz até mesmo de copiar uma estrela. E assim ele começou a viajar o universo afora, posteriormente retornando ainda mais poderoso. Amazo é bastante forte, ele é capaz até mesmo de lutar contra o Superman da Liga da Justiça Sem Limites, antes até mesmo de copiar suas habilidades. Aqui os seus oponentes também não são nem um pouco fracos. Boros é um ser que viajou por todo o universo procurando um combate verdadeiramente digno, e ele só encontrou isso ao enfrentar Saitama, enquanto Garou é um artista marcial extremamente poderoso, que também é capaz de copiar estilos de luta, e na sua forma de Garou cósmico, ele é capaz até mesmo de copiar qualquer evento ou energia existente no universo. Então aqui seria uma questão interessante. Garou não poderia copiar Amazo, tendo em vista que Amazo não é um ser natural, e ele é completamente artificial, então não teria o que Garou copiar. Claro que ele poderia copiar o estilo de luta que Amazo roubou dos outros membros da Liga da Justiça, e aí sim não seria um problema para Garou. Mas a verdade é que apesar do poder de cópia extremamente absurdo do Amazo, ele não poderia fazer muito nessa luta. A diferença de poder dele contra os seus oponentes é gigantesca, e tanto o Garou cósmico quanto o Boros poderia facilmente acelerar a velocidade a um ponto em que o Amazo não poderia reagir e destruí-lo com um único golpe. Se Amazo tivesse a oportunidade de copiá-los, aí sim ele iria para outro patamar. Mas isso seria praticamente impossível de acontecer. Chance de vitória do Amazo, 1%. Treg. E agora vamos falar do Rei Infame, o líder dos Viltromitas e mais poderoso de todos, Treg. Treg nasceu para ser o Viltromita mais poderoso de todo. Ele foi treinado em todas as formas de combate e graças ao DNA da sua espécie, o mesmo teve uma taxa de evolução gigantesca. E após a morte do Rei Argal, Treg assumiu o trono, liderando os Viltromitas para aumentar o seu Império Galáctico. Treg é um monstro de forte. Ele facilmente humilhou Taedos e detonou, quase matando o invencível Omni-Man, sendo que esses três haviam conseguido destruir Viltron, um planeta maior do que a Terra. Depois disso, Treg novamente enfrentou o Omni-Man, um Omni-Man muito mais poderoso do que o anterior, já que esse havia evoluído muito por causa da evolução de sua espécie. Mas ainda assim, Treg, mesmo não lutando a sério, conseguia facilmente dominá-lo. Porém, após descobrirem que Omni-Man era o verdadeiro herdeiro do trono e Treg ser exilado, ele conseguiu lutar contra o Battle Beast, um ser que procurava batalhas por todo o universo e que destruía Viltrumitas como se fossem insetos. Mas após 3 dias de luta de proporções épicas, onde eles praticamente destruíram todo o planeta onde eles estavam, Treg saiu como o vencedor. E assim ele foi e enfrentou pela última vez o Invencível, o matando. Mas Invencível retornou e Treg só foi parado ao ser levado ao sol, onde seu corpo derreteu por causa do imenso calor. Aqui, nessa luta, Treg poderia ser um oponente extremamente absurdo contra o Boros. Boros lutando sozinho não teria chance alguma contra o rei dos Viltromitas, mas claro, ele está sendo auxiliado nessa batalha pelo Garou. E aí sim, os dois lutando juntos
na questão de um combate físico, poderiam dar um certo trabalho para o Treg. Mas é claro que essa luta não ficaria apenas no âmbito físico. A verdade é que se Garou começasse a usar os seus poderes cósmicos, aí ele venceria facilmente, utilizando a sua explosão gama ou o seu poder de copy para se tornar mais poderoso do que o Treg, somado a seus outros poderes. E assim, com os dois lutando juntos, o Treg não se tornaria uma ameaça tão grande. Chance de vitória do Treg, 15%. Echo. E agora vamos falar sobre a Echo, a forma de vida artificial do universo de Overwatch. Echo é uma IA super avançada que foi feita para guiar a humanidade, mas por causa de suas imensas habilidades, ela é uma combatente super poderosa. Echo tem a capacidade de usar bombas extremamente destrutivas e até mesmo pode lançar um raio laser, que além de, claro, ser um ataque que atinge a velocidade da luz, também é muito forte. Mas o maior poder de Echo é o seu poder de duplicação, onde ela pode duplicar todo o poder e habilidades de seus oponentes, e ela soma isso às suas próprias habilidades. Então ela poderia se tornar um problema bem grande. Aqui nessa batalha, mesmo a Echo base poderia ser um oponente bem interessante. Ela poderia manter distância utilizando seus lasers e bombas para manter seus oponentes longe. Com sua capacidade de voar, ela poderia se livrar do Boros e focar totalmente sua batalha contra o Garou. E falando no Garou, apesar de seu poder de cópia extremamente absurdo, novamente ele não poderia copiar a Echo, já que ela é um ser artificial como o Amazo. Mas o contrário já não pode ser dito, já que Echo poderia tanto duplicar as habilidades do Garou quanto as habilidades do Boros. E se ela duplicasse as habilidades do Garou, as coisas poderiam ficar bem feias, já que enquanto ele não pode copiar ela pode copiar ele, e ela teria todas as habilidades de cópia que ela tem, ou seja, Echo também poderia manipular todas as energias e eventos do universo. Porém aqui novamente entra aquela mesma questão do Amazo. Seria um pouco complicado para ela conseguir fazer isso antes que ela fosse destruída. Ela só tem realmente mais chances porque, como eu falei, por causa das suas habilidades, ela poderia manter mais uma distância com seus lasers e com sua habilidade de voar, assim tendo mais oportunidades de copiá-los. Mas também, se fosse acertada por um golpe muito poderoso, ela seria completamente destruída. Chance de vitória da Echo, 30%. E agora vamos falar de um dos Siths mais temidos de toda a galáxia. Aquele que era a esperança, mas se tornou o maior aliado do lado sombrio da força, Darth Vader. Anakin Skywalker nasceu sendo um prodígio, e aquele que poderia salvar toda a galáxia. Porém, ele foi corrompido pelo lado sombrio, e após ter praticamente todo o seu corpo destruído e completamente alterado por partes mecânicas, ele renasceu como um novo ser, se tornando assim o Darth Vader. Darth Vader é um ser muito poderoso. Ele é capaz de manipular a força, um poder vindo do universo de Star Wars, basicamente uma telecinese, mas não exatamente. Com a força ele é capaz de mover, esmagar e até mesmo destruir partes específicas do seu oponente e outros objetos. Mas Darth Vader não possui só a força, já que ele tem o seu poderoso sabre de luz, uma arma que é capaz de cortar qualquer coisa e possui um calor extremo. E claro, ele também possui atributos físicos sobre-humanos, sendo extremamente forte, rápido e resistente. Aqui a batalha poderia ser bem interessante. Se Boros tentasse partir para cima de Darth Vader, ele poderia se dar bastante mal. A longa distância mesmo, Darth Vader poderia esmagar completamente o corpo de Boros, e se ele tentasse se aproximar, ele seria completamente fatiado pelo sabre de luz, que cortaria Boros como se fosse absolutamente nada. Claro que Boros poderia se regenerar, mas sendo esmagado, queimado e cortado o tempo todo pelo sabre de luz e pela força, ele poderia ir ao limite e ficar sem energia para se recuperar de tamanha brutalidade. Mas claro, ainda tem o Garou nessa batalha. Garou é meio que a mesma coisa do Boros. Se ele tentasse partir para cima, a coisa poderia ficar bem feia para ele. Mas claro, falando do poder de cópia do Garou, ele poderia sim copiar a força. A questão é que no universo de Star Wars, apenas ter a força não basta, já que depende do seu nível de habilidade e o quão bem você sabe usar ela. Então mesmo que o Garou copiasse a força, nada garante que ele poderia competir contra o Darth Vader nesse quesito. Mas ainda não seria o fim para eles, pois Garou poderia usar dos seus outros poderes mesmo para ainda vencer essa batalha, já que eu acredito que Darth Vader não resistiria a uma explosão gama a queima-roupa, ou outros eventos extremamente destrutivos, como supernovas, que Garou poderia simular. Mas, ao mínimo contato físico nessa luta, essa dupla poderia se dar bem mal, pois eles seriam detonados pelo sabre de luz. Chance de vitória do Darth Vader,
42%. Adão, Shumatsu no Valkyrie. E esse é um universo que eu não abordo já faz um tempinho, Record of Ragnarok, ou Shumatsu no Valkyrie. E dessa vez vamos falar sobre o pai da humanidade, Adão. Adão, ele era uma das últimas esperanças do Ragnarok, um evento feito pelos deuses que, caso a humanidade perdesse, eles seriam completamente destruídos. Mas Adão lutou frente a frente contra o mais poderoso dos deuses, Zeus. E mesmo perdendo, ele não fez feio e demonstrou qual é a verdadeira força da humanidade. Adão é extremamente poderoso. Com o poder de sua Volund, ou sua Valkyria, ele é capaz de afetar os deuses e atingir diretamente a alma dos mesmos. Mas o seu maior poder são os olhos do Senhor, o que permite a ele copiar e se tornar ainda mais poderoso do que os seus oponentes, já que Adão podia copiar a força de Zeus e superá-lo, onde até mesmo quando Zeus ativou o seu modo Adamas e utilizou o punho que ultrapassa o tempo, um golpe que está além do fluxo linear do tempo, Adão ainda assim era capaz de desviar desses golpes ao copiar a forma Adamas de Zeus e devolver golpes ainda mais rápidos e poderosos. Então aqui não teria jeito, essa batalha realmente se resumiria a basicamente porradaria, mas a vantagem seria grande para o Adão. Lutando contra o Boros, o conquistador espacial se daria bem mal, e aqui ele conheceria o verdadeiro conceito de One Punch Man. Como eu falei, Adão conseguia manter um combate em um ser como o Zeus. Então Boros, ao tomar um soco de Adão, ele seria completamente destruído, e ele provavelmente não poderia voltar mais, já que o soco sério do Saitama conseguiu anular completamente a regeneração de Boros e o matou de vez. Então um soco de Adão, que é muito mais forte do que o Saitama, desintegraria todo o corpo do Boros. Agora contra o Garou é meio que a mesma coisa. Fisicamente, ele perderia com poucos golpes, ou possivelmente até um golpe. Claro que ele poderia tentar copiar o poder de Adão e usar os seus outros poderes cósmicos para feri-lo, mas também não daria certo. E coincidentemente, novamente a luta do Garou contra o Adão seria também parecida contra a luta do Saitama contra o Garou, já que se Garou copiasse o poder de Adão, Adão poderia copiar o poder que Garou copiou de Adão, e assim sucessivamente. Ou seja, Adão sempre estaria um passo à frente de Garou, sendo um pouco mais forte. Então aqui essa dupla começaria a se dar bem mal, pois o patamar já é outro. Chance de vitória do Adão, 70%. Frieza. E por último vamos falar do mais famoso conquistador de planetas, o Imperador do Universo, vindo diretamente de Dragon Ball, Frieza. Frieza nasceu sendo o ser mais poderoso de sua raça, e ele herdou o império do seu pai, Rei Cold, que havia dominado os Saiyajins e outros planetas. Mas ele não só dominou como expandiu esse império, mas após ver que os Saiyajins seriam uma ameaça, ele destruiu os mesmos. Após os eventos da saga de Namekusei de Dragon Ball Z, Frieza morreu, mas ele voltou em Dragon Ball Super, e após perceber que ele nunca treinou e que se treinasse poderia evoluir muito mais, ele fez isso, e assim atingiu outros patamares de poder, alcançando sua forma dourada, sendo capaz de rivalizar com os níveis divinos de Goku e Vegeta. Mas Frieza novamente morreu, então ele de novo voltou, e agora sim, após treinar por 10 anos, Frieza realmente se tornou o ser mais poderoso do universo. Frieza tem um poder gigantesco. Na sua forma de Black Frieza, ele pode dominar Goku Instinto Superior completo e Vegeta Ultra Ego como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Ele possivelmente está no nível dos deuses da destruição, seres que arrasariam todo o multiverso de Dragon Ball como se fosse nada. Então aqui não tem muito o que dizer. O poder de Frieza é ridiculamente alto se comparado a Garou e Boros. E aqui seria o contrário da luta contra o Amazo. Pois sim, se Garou copiasse Frieza, ele poderia se tornar um real problema. Mas a diferença de poder, velocidade e os outros atributos é tão grande que Frieza simplesmente os atacaria e os mataria antes que eles sequer percebessem o que aconteceu. Frieza poderia fazer isso tanto voando em alta velocidade na direção deles e os destruindo com socos, ou ele poderia manter a longa distância mesmo, tacando seus poderosos Death Beams, atingindo cada um e os matando na hora. Então, finalizando aqui a nossa lista, o Imperador do Universo e o vilão mais famoso dos animes mostraria a que veio. Chance de vitória do Frieza, 99%. Mas, bom galera, essa dupla de Garou e Boros poderia ser realmente perigosa. Somando o enorme poder dos dois e o poder de cópia do Garou, eles realmente dariam trabalho a muitos versos e personagens poderosos. Mas vamos falar aqui no final de 5 personagens que facilmente os destruiria. Tanto seres que também possuem poder de cópia, quanto
conquistadores galácticos. E alguns desses personagens seriam Medaka, Kirby, Thanos, Brainiac e Pyron. Todos esses personagens são muito superiores em atributos físicos e até mesmo o poder de cópia de algum deles é superior ao do garoto. Então, sem nenhum esforço, eles facilmente venceriam. Chance de vitória desses personagens 100%. Mas o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Digam aí se vocês discordam ou concordam dessa lista. Que outros conquistadores de planetas ou personagens com poder de cópia vocês também colocariam? Então podem dizer tudo aí na barra de comentário que eu lerei com certeza. Mas se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber todas as notificações. Nós temos diversos vídeos como jornais de batalha, top 5, listas, entre muitas outras coisas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e com todo mundo que você conhece. Vamos chegar aí aos 500 ou até os 1000 inscritos antes do final do ano. Se você quiser conversar comigo, bater um papo dimensional, vai na descrição, me adicione lá no Discord ou no Instagram. Então é isso, até a próxima e tchau!